Olha aí, pessoal, dentre todas as bobagens que o Lula falou na entrevista que ele deu hoje, dia 26 de junho, ao portal UOL, dentre todos esses pontos ali, vamos colocar controversos, do que ele falou, o tema Javier Milei foi colocado em pauta. Perguntaram aí se o Lula teria relações diplomáticas, relações republicanas com Javier Milei enquanto presidente da República, e ele falou que, na verdade, está com raivinha. Tá bravinho do Javier Milei, porque o Milei chamou ele de corrupto, chamou ele de ladrão, né? Olha, que absurdo falar uma verdade dessas, realmente. O Brasil não é o país da verdade e o Lula não é muito afeito à verdade, né? Então ele falou que, na verdade, o Milei tem que pedir desculpas a ele porque falou muita bobagem, né? Enquanto o Lula perde o tempo dele falando esse tipo de besteira, Javier Milei segue firme no seu objetivo de retomar a Argentina, fazer com que ela seja o que ela foi num passado muito distante e merece ser novamente, e os empresários estão colados com o Milei mesmo passando ali por um perrengue, comendo o pão que o diabo amassou. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Essa entrevista do Lula para o site UOL foi um show à parte, portal UOL, uma tragédia completa, fez o dólar disparar, uma loucura de fato, né? E aí falaram a respeito do Javier Milei, perguntaram sobre ele ali e tudo mais, né? E aí o Lula tá doído, tá magoadinho, levou pro coração, como o pessoal gosta de dizer, né? As falas do Milei a respeito dele aí durante a campanha presidencial, né? Então, o Milei, na época, falou que o Lula é um ladrão e um corrupto, né? Olha, que coisa assim, vamos colocar aí, né? Coisa mais óbvia essa. Pelo amor de Deus, todo mundo conhece o Lula, todo mundo conhece a índole dele, não é porque o cara foi descondenado numa jogata ali política, né? Numa negociata de bastidores para tirar o Bolsonaro do poder. Não é porque isso aconteceu que o cara deixou de ser o que ele é. Javier Milei está apenas ecoando o que todo mundo sabe. E não é só o Lula, não é perseguição contra o Lula. Javier Milei falou do primeiro-ministro lá da Espanha, falou da mulher dele, falou dos antigos governantes da Argentina. Enfim, o cara não tem para que ficar mentindo. Aliás, o governo Milei é um governo pautado pela verdade, inclusive naquilo que não é muito fácil de aceitar, da realidade dura que os argentinos têm que enfrentar nesse momento. Javier Milei, em momento algum, mentiu a esse respeito, né? Os dois se cumprimentaram brevemente no G7, lá na Itália, né? Teve a reunião e tudo mais, só que não houve nenhum contato direto entre eles, não houve uma reunião ainda entre o Milei e o presidente Lula. E o Lula já recebeu o Alberto Fernandes lá no Palácio do Planalto, pois o ex-presidente já veio aqui no Brasil, foi recepcionado pelo Lula. Javier Milei não. Aí o pessoal perguntou a esse respeito aí, né? Então, o Lula falou o seguinte aí, né? Eu não conversei com o presidente da Argentina porque acho que ele tem de pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem, né? Primeiro de tudo, né? O próprio Lula vai se contradizer aqui, a gente vai ver. Mas primeiro de tudo, por que o Milei tem que pedir desculpas ao Brasil? O que ele falou de errado a respeito do Brasil, né? Falou do Lula, da pessoa, do indivíduo Lula. Apenas isso, o Lula não é o Estado. Eu sei que ele acha isso, que ele é o Luís XIV da política brasileira. O Estado sou eu. Ele confunde a sua pessoa com Brasil. Ele acha que ele é a encarnação do Brasil, mas ele não é. Então, não faz o menor sentido isso aqui. Milei chamou ele de ladrão, de corrupto. Não ofendeu o Brasil? Absolutamente, né? Pelo contrário, acho que ofenderia o Brasil dizer que esse cara aqui é honesto. Aí sim, mas chamar ele de ladrão e corrupto? Isso aí é a normalidade, mais um dia qualquer, né? Então, o Lula fica aí fazendo essa confusão e tudo mais, só que sim, o Milei ofendeu ele com verdades, ok. E aí o Lula disse que ele tem que pedir desculpas, né? O Milei deve ter que chegar para ele e falar: Lula, desculpa por falar a verdade. Da próxima vez eu vou mentir, tá bom? E ele falou aqui o seguinte, ele falou muita bobagem, né?
Bobagem nenhuma, só verdades que todo mundo sabe, todo mundo conhece muito bem. O Lula é isso e muito mais, né? Mas aí o presidente brasileiro falou que a desavença com o Milei não impacta a relação entre Brasil e a Argentina, né? Porque, nas palavras dele, os povos argentino e brasileiro são maiores que os presidentes, né? E eu concordo plenamente com o Lula aqui, tanto para o caso do Milei quanto para o caso do próprio Lula, né? Imagina se o Brasil tivesse a estatura moral do Lula. Claro que não. O brasileiro médio padrão é muito superior ao Lula, infinitamente superior ao Lula em todos os aspectos. Intelecto, honra, moral, enfim. O brasileiro é uma boa pessoa, um bom indivíduo, né? Esse cara aqui, não, essa alma mais honesta aqui do Brasil, não, né? Então, sem dúvidas, o país é maior do que o seu presidente. Disso eu não tenho a menor dúvida, né? Na verdade, presidentes de repúblicas modernas, isso é um fato, representam a ralé da população na maior parte dos casos, a coisa mais baixa que se tem no país. Olha um debate presidencial, qualquer um. Olha os debates presidenciais aqui do Brasil, o circo que eles são, a farra que eles são. E aí você olha para o presidente Lula, você que me assiste aqui, você acha que o Lula é mais inteligente que você? Que ele fala melhor, que ele sabe articular as palavras melhor, que ele domina a língua portuguesa melhor? Se pedir para você e ele fazerem uma redação, qual redação que vai sair melhor? Provavelmente a sua, né? Então você é mais inteligente que o presidente da República, né? Então esse é o nível dos chefes de Estado hoje em dia. Olha o Joe Biden lá nos Estados Unidos, você acha que ele reflete bem o norte-americano, né? É uma das vantagens da monarquia antiga, inclusive. Os governantes, pelo menos, eram preparados. Pessoas cultas, pessoas que tinham ali alguns valores, né? Mas, enfim, divago. O ponto é que o Lula afirmou, ainda assim, né, que quer que o Javier Milei peça desculpas, né? E aí, mais uma vez, confundindo a pessoa dele com o Estado brasileiro. Mas isso faz zero diferença para o Milei. Milei já mostrou que não faz questão nenhuma de ter bom relacionamento com um presidente esquerdista, muito pelo contrário, né? Os presidentes de direita, primeiros ministros, políticos, o Milei tem uma ótima relação e prefere muito mais, por exemplo, ir nos Estados Unidos conversar com Elon Musk do que com Joe Biden, ou vir aqui ao Brasil conversar com o Bolsonaro, vamos colocar, um Tarcísio de Freitas, empresários brasileiros, gente das ideias da liberdade, do que com o Lula. Vai ganhar o que falando com o Lula no final das contas, né? Essa é a questão, esse é o ponto a ser levantado. E o Milei está muito ocupado resolvendo os problemas da Argentina, essa é a verdade. E ao contrário do Lula, né, que está muito bravinho com o Milei, está magoadinho com ele, o povo argentino está apoiando o seu presidente de forma assim contundente. A aprovação do cara está em 50 e tantos %, uma coisa impressionante, mesmo com todos os problemas que o país vem enfrentando de forma recorrente. É importante frisar, a Argentina está passando por um momento difícil, mesmo assim o pessoal está embarcando com o Milei, estão ali trabalhando juntos para conseguir que, de fato, a coisa aconteça e a melhora venha, seja percebida e tudo mais. E olha só, os empresários mantêm o seu apoio às políticas do Javier Milei, à sua lei de bases, mesmo sabendo que ela vai representar um decréscimo da economia no primeiro prazo aí, mesmo sabendo que os impactos vão ser grandes e o preço vai ter que ser pago, isso é inevitável. Ainda assim o pessoal segue firme e mantém aí o seu apoio ao Javier Milei, porque todo mundo lá já entendeu que isso é necessário, não tem outro caminho, não tem outra saída para a Argentina hoje que não passe por uma profunda reforma econômica, e o Milei tem feito isso com maestria. Enquanto isso, o Lula, muito mordidinho pela boa repercussão do governo do presidente vizinho, pela popularidade do Milei está maior do que a dele, fica aí falando que tá bravinho. Falou muita bobagem, me chamou de ladrão e corrupto. Olha, o Xandão não deixa, né? Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.